Oi pessoal, eu sou Paulo Maron e vocês estão assistindo a mais um Afinando os Ouvidos. Hoje, seguindo a série Compositoras, nós vamos falar sobre a compositora do período barroco, Barbara Strozzi. Barbara Strozzi nasceu em 1619, portanto a sua produção musical está principalmente nessa fase intermediária do século XVII. Filha ilegítima de Giulio Strozzi. Giulio Strozzi foi um poeta e artista muito respeitado naquele período. A mãe da Barbara Strozzi, a Isabella Garzoni, trabalhava como uma serviçal no castelo de Giulio Strozzi. Ele tinha uma força política e intelectual muito grande na corte em Veneza. E, portanto, ele tinha poderes econômicos e ele então deu tudo o possível de ensinamentos e de não só uma cultura geral, mas também insistiu para que a Barbara Strozzi tivesse uma educação musical, quando ele percebeu que ela tinha um talento para isso. Foi então que o Giulio Strozzi enviou sua filha para ter aulas com um dos mais renomados compositores daquele período, o Francesco Cavalli. Isso quando a Barbara Strozzi era ainda adolescente. E foi nesse período que ela também começou a trabalhar a sua voz, ela era cantora também. Ela se apresentou como cantora, e inclusive mostrando algumas das suas obras, mesmo que fossem dentro da corte, não tão públicas assim. E justamente por essa facilidade que Giulio Strozzi deu a ela publicou 8 volumes da sua obra. Isso era uma coisa muito incomum para qualquer compositor da época, e ainda mais para uma mulher compositora. Vamos ouvir um ótimo exemplo de uma obra da Barbara Strozzi, uma das obras mais conhecidas dela, Lacrime Mie. Sarà bella innocente, dove giunger non può raggio di sole, e quel che più ne vuole, ed accresce
Como eu disse, a Bárbara também começou a chamar a atenção pela sua qualidade vocal. E como cantora, ela se apresentou em várias vezes, em vários lugares, e teve apoio da nobreza. Enfim, existiu muito apoio em torno da carreira da Bárbara Strozzi. E como compositora, como eu disse, ela chegou a publicar suas obras e ela acabou se relacionando um pouco mais à frente com um nobre veneziano chamado Giovanni Paolo Wiedemann. Com ele, ela teve 4 filhos, mas foi uma relação nunca assumida. Não se sabe até hoje se por causa que ele não queria ou ela não queria, já que a Strozzi tinha um jeito de pensar muito moderno, digamos assim, para a época, em relação aos padrões sociais. Mas, de qualquer forma, esses 4 filhos que ela teve, um deles, 2 das filhas se tornaram freiras, um deles monge, e o outro filho, que ela também chamou de Giulio Strozzi, com o próprio nome do pai dela. Vamos ouvir mais um outro exemplo, L'amante secreto.
quasi che voglia dire palesa, palesa il tuo martire, che ben s'accorge che mi struggo ed ardo. Ma io voglio morire. Piuttosto che mio mal, piuttosto che mio mal venga a scoprire. L'erbetta col cader di fredda brina, languida il capo inchina, all'apparir del sole lieta, lieta, verdeggia più di quel che suole. Taglio s'alcun timor, mi gelati core, all'apparir di prendo vigore, ma io voglio morire. Piuttosto che mio mal, piuttosto che mio mal venga a scoprire. Dieta l'arco poderoso e l'armio amor, e lascia ormai, lascia di settarmi, se non per amor mio, fallo per onor tuo, superbo Dio. Perché gloria non è del guerrier forte, uccidere un che sta
Nós ouvimos o L'amante secreto de Barbara Strozzi. Barbara Strozzi morreu jovem, aos 58 anos, que naquela época era uma faixa de mortalidade bastante comum, na verdade. Ela nunca conseguiu esses direitos da herança e o filho dela, Giulio Strozzi, brigou por essa herança durante muito tempo também. Ela morreu em Pádua e ficou esquecida durante muitos anos, muitas décadas. Na verdade, só no século XX começaram a dar uma importância, voltou a se dar uma importância para a música de Barbara Strozzi. Vamos ouvir mais um exemplo, Chi si può fare. No próximo programa, continuando a série Compositoras, nós vamos ouvir a música de Francesca Caccini. Até lá no Afinando os Ouvidos.